Assembleia aprova orçamento para o estado de 18,6 bilhões para o exercício de 2020. Deputado do Podemos e PP pedem impeachment do governador e do vice por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Justiça proíbe cobrança de taxas em colégios da Polícia Militar. TSE aprova punição a candidato que espalhar conteúdo falso. Alexandre de Moraes ordena repasse imediato de 430 milhões a estados da Amazônia. STF decide que é crime deixar de pagar ICMS de força intencional. Câmara dos Estados Unidos aprova impeachment de Donald Trump e o processo segue para o Senado. Polícia descobre drogas dentro de encomendas nos Correios em Manaus. Homem baleado morre com um tiro na barriga ao dar entrada no SPA da Colônia Oliveira Machado. Mototaxista é executado com 4 tiros no bairro do Coroado. O Jornal da Manhã começa agora. O dia hoje pode ficar parcialmente nublado a nublado, com chuvas em áreas isoladas para o centro gestor e operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo diz que a chance de chover 14 milímetros é de 83%, com temperatura máxima de 32 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É quinta-feira, 19 de dezembro. 353 dias do ano e faltam 12 para terminar 2019. Dia do Bem-aventurado Urbano Quinto. Hoje é o aniversário do município de Altazes. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros, deixando seu nível em relação ao mar em 21 metros e 10 centímetros. E já encheu 3 metros e 54 centímetros. E são normais as operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. Em 1899 nascia Martin Luther King, pastor, político e ativista norte-americano. 1915 nasce Edith Piaf, cantora francesa. 1983, o troféu original da Copa do Mundo FIFA Taça Jules Rimet é roubado da sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro. 1984, Reino Unido e a China Popular assinam um acordo determinando a devolução de Hong Kong aos chineses em 1º de julho de 1997. 1997, o voo Silk Air 185 cai no Rio Muse, perto de Palembang, na Indonésia, matando 104 pessoas. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Itamar Jardina. E para garantir a segurança de quem pretende viajar para outros municípios neste fim de ano, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, órgão do governo do estado, irá intensificar a fiscalização dos transportes rodoviários intermunicipais em pontos estratégicos da capital. O objetivo é combater a clandestinidade e as irregularidades dos transportes intermunicipais de cargas e de passageiros. Nesta sexta-feira, a SAM e o PROCON darão início às fiscalizações na rodoviária de Manaus, onde irão verificar a qualidade da prestação dos serviços em guichês de venda de passagens, bem como a qualidade de atendimento do transporte rodoviário intermunicipal. Serão analisados também as condições de acessibilidade e itens de segurança, bem como serão apuradas as denúncias de irregularidades nos transportes. 5 horas e 51 minutos em Manaus. É hora de ir às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, como é que está o tempo na área onde você se encontra nesse instante? Nublado, Paulo Guerra, o tempo é muito nublado aqui para a área da zona norte e também da zona leste da cidade, Paulo. Nós temos aí uma temperatura bem amena e tá bem cinza o céu aqui na área, Paulo, tá escuro e com aquela possibilidade de chuva. Para cá tá bem nublado, Paulo. Pois é, a meteorologia está prevendo aí 14 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Peregrini. Pois é, né, Paulo? Depois da chuva aí do final de semana, né? Nós estamos aí hoje amanhecendo aí, Paulo, com essa possibilidade. Pra você ter uma ideia, a maioria dos motoristas estão optando aí usar aquela luz baixa para dar melhor visibilidade aqui na área da Avenida Grande Circular e também da Alameda Cosme Ferreira. Peregrini, hoje a 80 quilômetros de Manaus tem um aniversário pra gente ir. Ah, sim, Paulo, hoje é aniversário do companheiro Zeg Deg, né, Paulo? Zeg Deg é aquele cara, Paulo, aquela pessoa que a gente aprende a gostar rapidamente. O Zeg Deg é muito prestativo, é uma pessoa que está prontamente a ajudar quando um colega, uma pessoa qualquer precisa. É aquela pessoa que a gente pode chamar de gente boa.
todo tempo sorridente, nunca a gente viu o Zé Guideg com raiva, é uma pessoa maravilhosa e merece aí a felicidade que ele tá vivendo, esse momento bom da vida dele, e que ele tem aí muitos anos de vida, nosso companheiro Zé Guideg, Paulo. O José Alberto Zé Guideg é nosso correspondente lá em Manacapuru, e ele aniversaria hoje. Diz ele que chega aos 59 anos. Fala, Eduardo. E hoje tem uma missa lá na igreja de São Dedé em homenagem a ele. Ah, é verdade. E essa missa em ação de graças. José Alberto. Mas a maioria a missa todinha, Eduardo, é aquela hora que serve o vinho. Eu não sei qual é Exatamente. É verdade, ele gosta mais daquela parte. José Alberto Zé Guideg, Dona Gui, bom dia para ela, para a pequena Cristina, que estão hoje comemorando o aniversário do marido e do pai. José Alberto Zé Guideg, parabéns para você, de toda a equipe, de toda a central de jornalismo da Rádio Difusora. Vida longa, companheiro. Quem me fez a lembrança do aniversário, Paulo, foi o Conde e o Major Afrânio também, né? Que são companheiros, são gente boa lá, que conhece, são amigos do Zé Guideg, professor Conde e o Major Afrânio também, diz que estarão hoje no almoço especial servido ao Zé Guideg. Pois é, e ele vai servir 2 iguarias Pellegrini que são proibidas. Estamos aqui que está no defeso e diz que uma tartaruga. Pode, Pellegrini? Tem um jacaré aí também de 24 metros que eles pescaram, né? É um bom pescador, e vai ter também carne de jacaré. Pellegrini, e os prontos-socorros da cidade, como é que foi nessa madrugada? Movimentação tranquila, Paulo, né? Nos SPAs é que agitou um pouquinho, né? No SPA da Zona Sul, no SPA da Zona Leste também tivemos uma movimentação assim, atípica, né? Geralmente não chega pessoas baleadas, e nesses dois chegaram a noite passada, no SPA da Zona Sul, que fica lá no bairro Colônia Oliveira Machado, e também no SPA da Zona Norte de Manaus, onde uma pessoa também chegou ferida à faca. Pellegrini, Instituto Médico Legal, muito trabalho? Duas remoções, Paulo, nessa do SPA da Zona Sul. Um jovem foi baleado em circunstâncias ainda misteriosas e foi levado até o SPA da Zona Sul. Ao dar entrada, na verdade ele já deu entrada praticamente morto, de tudo foi feito para reanimá-lo, mas não foi possível. O jovem conhecido como Ari Gomes, de apenas 21 anos, recebeu um tiro no tórax, Paulo Guerra, repito, em circunstâncias misteriosas, e logo após dar entrada acabou morrendo. Pois é, e o outro foi baleado na colônia Oliveira Machado, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, na colônia Oliveira Machado. Esse daí que foi baleado na colônia Oliveira Machado, e tivemos também uma outra morte, Paulo Guerra, na área do bairro do Coroado, né? E o homem também foi morto lá no bairro do Coroado em uma perseguição. Ele é mototaxista e acabou sendo executado, Paulo. Ele já tentou pular um muro de uma escola, ele correu do bandido, ele correu para se salvar, mas não teve jeito não. Os homens que estavam perseguindo estavam dispostos a matá-lo, e assim o fizeram. Pellegrini, você me mandou ontem uma imagem inusitada, uma mulher em cima de um carro quebrando o para-brisa do carro. Ela estava com uma pedra, Pellegrini, e viu o marido com uma mulher dentro do carro, não é? Por isso, Paulo, ela tinha um Corsa cinza, a mulher viu, descobriu, contaram para ela, uma jovem muito bonita, ficou em cima do capô, com o marido dentro do carro, dirigindo na grande circular, na frente da delegacia, Paulo. E a presidente também estava dentro do carro. Ela sentou no capô, pegou uma pedra e começou a quebrar o para-brisa. Ela estava desnorteada. Depois que fez o buraco no para-brisa, ela aumentou esse buraco com a própria mão. Cortou a mão. Não, daquele jeito, Paulo Guerra, foi preciso muita gente para tirá-la. A polícia que já estava ali, foi bem na frente da delegacia, interviu no caso, tudo por causa de triângulo amoroso. Pois é, Pellegrini, bem na porta da delegacia. E também ela chegou ali graças ao alto comando da fofoca, não é, Pellegrini? Ah, sim, Paulo, né? Agora, depois desse negócio de Zap, que é o aplicativo do capeta, é muita fofoca, é muito fuxico. As senhoras têm que ter muito cuidado, que existe também a fake news. Às vezes, Paulo, essas fuxiqueiras inventam essas coisas e montam imagens. Há de se ter muito cuidado. Pois é, Pellegrini. Elas que montem, Pellegrini. Bom trabalho para ti.
É um bom trabalho, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. É por isso que todos os dias, praticamente, eu oriento muito minha senhora. Olha, não cai nesse negócio de fake news. Esse é um negócio, até de mim fizeram pro Chico Paulo, homem fiel como eu. Já fui vítima dessas desgraças, desse zap, numa imagem montada que fizeram da minha pessoa. Eu imagino, Perequeno, eu imagino. É contigo. 5h58 em Manaus. Um dos principais nomes do funk da atualidade, o cantor Jerry Smith, será a atração nacional do palco Ponta Negra no Réveillon de Manaus 2020. Os cantores Guto Lima, Wendel Pinheiro, Banda Impacto, Canto da Mata e outras 16 atrações também agitarão a festa da virada, promovida pela Prefeitura de Manaus em 3 pontos da cidade: Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste, Educandos, na Zona Sul, e Shopping Felipe Down, na Zona Leste. Outros pontos da cidade, como o Viver Melhor, na Zona Norte, e a Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, também receberão apoio da Prefeitura de Manaus para as festas da virada do ano. E ainda o Réveillon de Iemanjá, promovido pela Articulação Amazônica dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, Aratrama, e a Associação de Desenvolvimento Sociocultural Toibadé, que acontece na Ponta Negra. Cantando as alegrias de Natal. Esta é a programação de hoje do CRAS 1 do município de Itacoatiara, a partir das 18 horas. O local é a Rua Benjamin Constant, em frente à árvore já conhecida do Seu Manuel. Jornalistas fazem confraternização. Será amanhã na sede do sindicato, a partir das 19 horas. A presidente do Sindicato dos Jornalistas, Dora Tupinambá, está convocando seus associados para esse encontro de final de ano. O vereador Elias Emanuel, do PSDB, ingressou com representação no Ministério Público Estadual contra a SEDUC. Tudo por causa de uma polêmica decisão que quer transformar a Escola Estadual Tiradentes, no bairro de Petrópolis, num novo colégio militar em 2020, transferindo os atuais 1.800 alunos dos ensinos fundamental e médio para outros bairros. A professora Mara Nicásio está no Tiradentes há 15 anos e afirma que a mudança gera prejuízo para todos. A Escola Estadual Tiradentes tem 45 anos de existência. Se ela deixar de receber os alunos dos 6º aos 9º anos e do ensino médio, acredito que vai ser um grande prejuízo para a comunidade, porque a escola ela é uma referência no bairro. Aliás, não só no bairro de Petrópolis, porque ela atende vários bairros, como o bairro da Raiz, o bairro do Japim, o bairro do São Sebastião, o bairro de São Francisco, não é? Aleixo. Nós temos alunos que vêm de todos esses lugares para estudar na nossa escola. Por quê? Porque é a única que tem o ensino fundamental de 6º ao 9º e também o ensino médio. Então, os alunos estudam de manhã, quando chegam no 9º já passam a tarde para o ensino médio, já concluem o seu estudo aqui na escola, entendeu? Então, acredito que os pais vão ficar bastante insatisfeitos, porque terão que levar seus filhos para outras escolas onde precisam pegar ônibus. A comunidade é carente, não tem condições de mandar seus filhos, que ainda são crianças, para pegar ônibus para ir para o bairro da Cachoeirinha, ou seja lá para onde for, né? Então a escola, ela atende bem essa comunidade de pessoas que moram não só aqui perto, mas até um pouco mais distante. O vereador Elias Emanuel, que é aluno fundador do Tiradentes, começou na escola em 1974. Ele espera agora que o Ministério Público tome providências. Paulo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 58, inciso 5º, garante que criança e adolescente tem que ter escola perto de casa. E o que a gente está vendo? Uma decisão arbitrária, onde nem professores, nem estudantes, nem moradores foram ouvidos, e essas pessoas estão sendo transferidas arbitrariamente para outros bairros, para escolas da Cachoeirinha e da Vila Municipal. Se o governo tivesse pelo menos dialogado em transformar o Tiradentes com a mesma clientela, com os estudantes que estão lá, a discussão era válida, era importante, mas dessa forma, retirando os moradores de Petrópolis, é um tremendo desrespeito. Eu espero que a SEDUC repense esse posicionamento e espero que o Ministério Público Estadual tenha um posicionamento firme para que o povo de Petrópolis seja respeitado e a história do Colégio Tiradentes preservada. Moradores, igrejas e populares do bairro de Petrópolis vão se mobilizar na porta do Colégio Tiradentes daqui a pouco, às 8 horas da manhã. 6h05 em Manaus.
O governo do estado decretou nesta quarta-feira ponto facultativo nos órgãos da administração estadual nos dias 24 e 31 de dezembro. Não serão afetados os serviços essenciais à população na área de saúde. O governo determinou ainda que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto promova a compensação das horas normais de ensino se houver necessidade. Devido ao Natal e às festas de fim de ano, o funcionamento dos espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa será alterado. No Teatro Amazonas, dia 21 deste mês, neste sábado, devido às sessões do espetáculo A Caixa Mágica do Natal, o teatro abrirá para visitação das 9 às 15 horas. No domingo, dia 22, não haverá visitação no teatro, que será aberto apenas para as sessões de A Caixa Mágica do Natal às 11 e às 19 horas. Nos dias 23, 25 e 30 de dezembro e 1º de janeiro, fechado para visitação. No dia 24/12, na véspera de Natal, o teatro abre para visitação de 9 às 12 horas. De 26 a 29 deste mês, visitação normal das 9 às 17 horas. E no dia 31, aberto de 12 às 17. A Secretaria Municipal de Educação SEMED iniciou nesta quarta-feira a convocação de 308 professores aprovados em cadastro de reserva no concurso público da Secretaria. A lista com os nomes dos convocados foi publicada na edição 4.742 do Diário Oficial do Município e o chamamento segue até o dia 16 de janeiro. Essa é a 19ª convocação realizada desde a homologação do resultado do certame em 2018. Os novos educadores irão atuar nas zonas leste, sul, oeste, norte, centro-sul, rural e ribeirinha, nas disciplinas de educação infantil, 1º ao 5º ano do ensino fundamental, educação física, ensino religioso, artes, geografia, história e língua portuguesa e inglês. 6 horas e 7 minutos, temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Prefeito Beto D'Angelo anuncia isenção de imposto predial e territorial urbano IPTU à população de Manacapuru. A medida vai beneficiar diretamente aposentados, pensionistas, beneficiários do Bolsa Família, assalariados com renda até 2 salários mínimos, moradores de área de risco, desde que seja comprovado por assistência social, soldados da borracha, moradores da zona rural com imóvel até 2 salários mínimos. Os documentos necessários são xerox de identidade CPF, extrato do comprovante de pagamento do benefício, comprovante de residência, declaração de isenção emitida na SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Outros contribuintes também devem comparecer no respectivo setor de tributos da Prefeitura para quitar seu IPTU do ano vigente com até 15% de desconto. É bom não perder essa oportunidade, pois a medida vai até o dia 30 de dezembro de 2019. Quero mandar aqui um abraço para o nosso amigo senhor Anir, lá na comunidade Patoá, no Rio Manacapuru, que está na escuta desse jornal, né? E também quem está aniversariando nesta data é a cidade de Careiro Castanho, completa 64 anos de existência. Bem, Paulo Eduardo e Pellegrini, com todo esse anúncio da comilança aqui na minha casa, quem vai acabar recebendo as paramenizações aqui sou eu, através do IBAMA. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6 horas 9 minutos em Manaus. Ainda há pouco falávamos de tambaqui e também da tartaruga no aniversário do Zegdeg. Era uma brincadeira, obviamente. Ele está com medo que o IBAMA vá até a casa dele. Um bom dia também, interagindo com os nossos ouvintes, para a dona Cleonice Marinho, que está também aniversariando hoje e acompanhando o Jornal da Manhã. A Justiça Federal determinou a aplicação de multa diária de R$100 mil à União e ao Estado do Amazonas por não adotarem as medidas necessárias à reestruturação do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro em Manaus, para que o hospital ofereça condições de atendimento adequado aos pacientes, conforme determinado em sentença judicial proferida em 2018. A nova decisão de 3 de dezembro deste ano estabeleceu que a União e o Estado deveriam comprovar as medidas de reestruturação no prazo de 5 dias, o que não foi realizado. Tensão em Iranduba. Acompanhado de policiais militares, presidente da Câmara e da comissão processante vão ao gabinete do prefeito para notificá-lo sobre mais uma sessão para votação do relatório que pede a cassação do mandato dele. Francisco Gomes se recusou e diz que só assina a notificação se os vereadores derem a ele a cópia da ata, tornando sem efeito a reunião feita na última segunda-feira, em descumprimento a uma ordem judicial que havia mandado suspendê-la.
Logo pela manhã, assessores da Câmara Municipal de Iranduba estiveram no gabinete do prefeito, Francisco Gomes, para entregar a ele uma notificação para uma nova sessão extraordinária marcada para as 10 horas do dia de amanhã, sexta-feira. A reunião seria para votar novamente o relatório da comissão processante que pede a cassação do mandato de Francisco Gomes por prática de infração político-administrativa, segundo denúncia do vereador George Reis, líder da oposição na casa. Orientado por sua assessoria jurídica, o prefeito não assinou a notificação e exigiu que fosse anexada a ela uma cópia da ata ou de qualquer documento em que a Câmara reconheça a nulidade da sessão extraordinária realizada na última segunda-feira, quando o plenário aprovou por 8-2 o prosseguimento das investigações. A sessão não teve validade, pois uma decisão judicial da desembargadora plantonista Joana dos Santos Meireles, da tarde de sábado, dia 14, mandou suspender a reunião a pedido do prefeito, que alega não ter sido notificado em tempo hábil. E por volta do meio-dia de ontem, acompanhados de policiais militares, o presidente da Câmara, Josué Lomas, e o presidente da comissão processante, vereador Reginaldo Santos, foram pessoalmente ao gabinete do prefeito para notificá-lo acerca da sessão de amanhã. Francisco Gomes voltou a se recusar a assinar. Disse que só o faria se lhe fosse dado algum documento que ateste a nulidade da sessão de segunda-feira passada. O prefeito não quis falar, mas disse que se sentiu coagido pelos dois vereadores por eles terem, nas palavras de Francisco Gomes, invadido a prefeitura e o próprio gabinete do executivo com força policial, querendo obrigá-lo a assinar um documento irregular. Um dos policiais que acompanhavam os presidentes da Câmara e da comissão processante disse à reportagem que a presença da guarnição era apenas para dar segurança aos dois parlamentares. O novo despacho, desta vez do desembargador Sabino Marques, datado da última terça-feira, determina, entre outras coisas, que a Câmara Municipal de Iranduba apresente certidão comprovando o cumprimento da ordem judicial da desembargadora plantonista Joana Meireles, ou seja, a suspensão da sessão da última segunda-feira. A sessão, no entanto, foi realizada e os vereadores alegaram que nenhum deles tinha conhecimento da liminar. E o prefeito Francisco Gomes pediu à Justiça que determine à Câmara de Vereadores que se abstenha de dar continuidade ao processo de cassação até o julgamento do mandado de segurança. Ele também pede o arquivamento da denúncia por improbidade administrativa. 6h13 em Manaus. O Ministério Público do Amazonas, por decisão judicial favorável, garantiu o restabelecimento da gratuidade do ensino nos colégios militares da Polícia Militar do Estado. Já para as matrículas de 2020 estão proibidas cobranças pelas associações de pais, mestres e comunitários, as APMCS, de taxas para fim de matrícula, rematrícula, expedição de diploma, aquisição de material didático ou uniforme escolar. A decisão foi proferida no dia 17 de dezembro de 2019 em ação civil pública proposta pela 50ª e 59ª Promotorias de Justiça especializadas na defesa dos direitos humanos e a educação. A Justiça Federal determinou no fim da tarde desta quarta-feira que a União, por intermédio da Fundação Universidade do Amazonas, o Estado do Amazonas pela Suzan e a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, inicie imediatamente solução definitiva pelo Hospital Universitário Francisca Mendes. O Poder Judiciário deferiu a liminar pedida pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Amazonas e Ministério Público de Contas e cobra os levantamentos, avaliações e prestações de contas para viabilizar a extinção legítima dos ajustes de cogestão e garanta a continuidade dos serviços e pagamentos. A sentença determina ainda que sejam adotadas providências imediatas emergenciais no sentido de garantir a continuidade da oferta dos serviços de diagnóstico e tratamento cardiovascular no Amazonas, onde houver ameaça ou paralisação em virtude de má gestão, de inadimplência e da falta de cobertura contratual na Fundação Hospital Francisca Mendes. 2 deputados protocolaram na Assembleia Legislativa pedido de impeachment do governador do Amazonas, Wilson Lima, e de seu vice Carlos Almeida Filho, pela prática de crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. O pedido de impeachment é assinado por Belker Barreto, do Podemos, e Demilson Chaga, do PP. Os parlamentares afirmam que a denúncia se baseia na grave crise da saúde pública no estado e na omissão do governo em propor soluções para as problemáticas como a falta de medicamentos e insumos nas unidades hospitalares, ausência de equipamentos para exames e atraso de quase 6 meses de salários para os profissionais terceirizados da saúde. De acordo com a assessoria de comunicação da Assembleia, o pedido segue para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia e, se aprovado, será encaminhado para votação no plenário. A Assembleia Legislativa aprovou na noite de ontem o valor de 18,9 bilhões de reais para o orçamento de 2020 do Estado. O valor do projeto de lei orçamentária anual aprova e estipula
o montante em receitas e despesas totais que o governo estadual terá para administrar no ano que vem. Montante é de 1,4 bilhão, maior que o orçamento aprovado para o ano de 2019 de 17,4 bilhões. Com tramitação iniciada no dia 31 de outubro, a votação do PLOA era requisito para que a Assembleia pudesse entrar em recesso, fechando o ano legislativo. Os maiores aportes do orçamento de 2020 estão destinados à Secretaria de Estado de Fazenda, 4,2 bilhões. Secretaria de Estado de Educação, 2,9 bilhões. Secretaria de Estado da Saúde, 2,6 bilhões. E Secretaria de Estado de Segurança Pública, 2,3 bilhões. E ainda a Secretaria de Administração e Gestão, 2 bilhões de reais. Os repasses constitucionais para os poderes legislativo e judiciário, ao Ministério Público do Amazonas e a Defensoria Pública do Estado somam 1,6 bilhão. Ao Tribunal de Justiça do Amazonas, Procuradoria-Geral de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado será destinado 750,4 milhões. 294,4 milhões e 257 milhões, respectivamente. O Ministério Público do Estado terá 294,8 milhões em 2020, enquanto a Defensoria Pública terá 131,7 milhões em caixa. O montante de 2,6 bilhões será dividido em transferências aos municípios do estado. O setor primário receberá a menor fatia do orçamento de 2020, 213,4 milhões, valor abaixo dos 457 milhões destinados a programas e ações do ensino superior coordenado pela Universidade do Estado do Amazonas. Para investimento nas estatais, os recursos acumulados são de 179 milhões de reais. Polícia. A equipe de combate ao contrabando e descaminho apreendeu no início da tarde de ontem nos Correios de Manaus várias encomendas que estavam sendo enviadas com entorpecentes dentro. A apreensão aconteceu no centro de triagem dos Correios durante trabalho de rotina da equipe e contou com a ajuda do cão farejador Odin. O cão identificou entre as encomendas um panetone que estava recheado com maconha do tipo skunk. Em outra encomenda havia haxixe, que tinha como destino Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conforme informou o delegado da alfândega do Porto de Manaus, José Alves Dias. De acordo com Alves Dias, as quantidades apreendidas foram pequenas, não chegando a meio quilo de droga. As quantidades não são grandes, mas nos Correios é assim mesmo. Eles usam o serviço para fazer esse tipo de tráfico formiguinha, disse o delegado. 6h21 em Manaus. Peregrini, chove na área onde você se encontra? Chove e chove forte, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Nossa unidade externa do Jornal da Manhã, Paulo Guerra, encontra-se aqui no estacionamento do pronto-socorro João Lúcio, e a chuva aqui é bem forte, Paulo. Pois é, Peregrini, informando que mesmo com o mau tempo, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando normalmente sem a ajuda de instrumentos. Portanto, o aeroporto está aberto para pousos e decolagens, confirmando o que dissemos aqui na abertura desta edição. Prossiga. Pois é, Paulo Guerra, então, em relação ao aeroporto, tudo tranquilo, mas para quem está dirigindo, todo cuidado é pouco. Então vamos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma discussão entre um popular e um Papai Noel. Ofensas foram ditas, Papai Noel nunca foi tão ofendido. A confusão começou, ninguém sabe, porque o Papai Noel estava deixando o estacionamento de um shopping quando se envolveu em uma discussão, e o homem, esse desconhecido, ofendeu e muito Papai Noel. Coitado do Papai Noel. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, movimentação tranquila no plantão do pronto-socorro 28 de agosto. Entretanto, um homem deu entrada vítima de uma paulada na canela. As primeiras informações dão conta de que ele dormia na cadeira de um bar com a perna esticada para outra cadeira, até que chegou um desconhecido e deu-lhe uma perna mancada na canela do que estava dormindo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, por pouco, o homem que estava dormindo já acordou desmaiado. Pensa numa paulada dolorida. Ele foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro 28 de agosto. Lá no 28 pode faltar uma coisinha aqui, falta um remédio acolá, porém não falta mesmo a dedicação dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros e dos técnicos em enfermagem.
Pronto, socorro, João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, aconteceu de novo, e como vem acontecendo no mês de dezembro é crescente as confusões por causa de triângulo amoroso. E mais uma vez, um coroa, um homem de aproximadamente 70 anos de idade, foi ameaçado, foi agredido por um rapaz de apenas 25 anos de idade. É que o coroa de 70 anos tomou a namorada do rapaz de 25 anos de idade. Segundo as informações, é uma concorrência desleal, já que o mais velho, já que o galanteador, o Dom Juan da terceira idade, anda sempre numa picape vermelha, uma picape importada, e quem entra naquela picape já sabe. O galanteador, o Dom Juan da terceira idade, arrasta mesmo. Isso vem acontecendo muito, e ele anda de picape vermelha. Você tem sua namorada bonitinha aí, vê a picape vermelha com esse velhinho dentro. Todo cuidado é pouco. E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Pronto Socorro Platão Araújo. Pensa numa chuva, pai d'égua, é que está caindo nesse momento na zona leste da cidade, aqui nas proximidades também do pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na madrugada de hoje, um homem deu entrada todo troncho, aproximadamente 59 anos de idade, todo esticado, as mãos assim, duras, troncha, a perna esticada. Ele usou o comprimido da saliência, ele foi tomar remédio para combater a impotência sexual. Ele queria fazer bonito a noite passada, tomou 2 comprimidos e deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Como se não bastasse, além da queda ou coice, a esposa dele, uma senhora de 62 anos de idade, ele mesmo passando mal, ela ia esculhambando com ele. Tá vendo? Fica tomando essas porcarias pra tá saindo com as piriguetes. Tá vendo? Fica tomando isso. Tu não pode, Antônio. Tu não pode tomar essas porcarias. É por causa das piriguetes. Tu já tá velho, desgraçado. E por aí vai. Ainda assim, ele deu entrada no pronto-socorro e já não corre risco de morte. Para você que toma o comprimido da saliência ou o spray da saliência, que são apenas 2 borrifadas, o homem foi tomar 2 comprimidos de 50 miligramas daquela pílulazinha azul e quase ele parte dessa para pior. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma discussão entre 2 mulheres por pouco não acaba em morte. 2 mulheres estavam discutindo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma chamava a outra do palavrão, do nome mais feio que o outro. Olha já, sua galinha, tu não vale nada, quem não vale é tu. E a porrada começou, e pau comeu, Paulo Guerra. Populares deixaram a briga se desenvolver por aproximadamente uns 5 minutos. Era puxão de cabelo, arranhão, era chute, era tapa, era soco, era pontapé, e até que uma delas bateu a cabeça na sarjeta e teve que dar entrada no pronto-socorro, e por pouco não acontece nada pior. Graças a Deus foram apenas escoriações e um besta do galo na cabeça de uma das que estavam brigando. As 2 trabalham em um salão de beleza e lá no salão começaram uma discussão, foram pra rua e daí começou a peia, daí começou as vias de fato, também conhecido como porrada. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Morte na zona sul da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã,
Um homem deu entrada em estado grave ontem no SPA da Zona Sul da cidade. Segundo as primeiras informações, esse homem é conhecido como Ari Gomes, de 21 anos de idade. Ele morreu na unidade de saúde da Zona Sul da cidade, localizada no bairro Colônia Oliveira Machado. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes, é que ele foi levado por policiais militares para o serviço de pronto atendimento da Zona Sul. Ao chegar, ele já foi chegando e a notícia da morte já veio junto com ele. Ele chegou em estado grave, chegou com uma bala no tórax. A polícia ainda não tem informações exatas em relação ao crime, porque a família preferiu não comentar o assunto. Corte no bairro do Coroado, o Corocorô, o primeiro bairro da zona leste da cidade. O bairro do Coroado foi palco de morte. Um mototaxista foi perseguido. Ele foi perseguido, Paulo Guerra, por homens não identificados. Logo, ele tentou correr. Ele não queria morrer. Ele não estava afim de morrer, não. Ele correu, ele tentou escapar do bandido. Ele tentou escapar do homem que estava tentando acertar as contas com ele. Ele pulou o muro de uma escola, ele correu, ele olhava para trás e o homem atrás. Até que ele foi alcançado e assassinado. Isso aconteceu, repito, na rua Vista Alegre, no bairro do Coroado. Ele levou 4 tiros. Os bandidos, o assassino fugiu. O caso já está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Os moradores do bairro do Coroado ficaram muito assustados com a bala, com a morte, com o passarinho da morte. Sobrevoou o bairro do Coroado a noite passada. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma última informação. O motorista de aplicativo foi amarrado e ameaçado de morte, Paulo Guerra. As informações ainda foram divulgadas ainda na tarde de ontem, Paulo, desse crime aí, que o motorista foi amarrado e abandonado em um cemitério. Os motoristas de aplicativo estão aí pedindo umas providências em relação à segurança para que eles possam trabalhar. Todos os dias tem aí uma informação em relação a bandidos motoristas que assaltam motoristas de aplicativo. Essa turma de motoristas de aplicativo tem que se reunir e no dia que pegar um bandido tem que dar uma lição exemplar, uns conselhos daquele bem dado realmente nesses bandidos que assaltam motoristas de aplicativo. Paulo Guerra, a chuva é forte na zona leste da cidade. Para quem está dirigindo, todo cuidado, ainda é pouco. Zona leste da cidade, agora entrando também pela área da zona sul do bairro do Coroado, a nossa unidade externa acompanhando, Paulo, a chuva já é em toda a cidade. É contigo, Paulo Guerra. 6h32 em Manaus. Quem acompanha o Jornal da Manhã no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes é o Wilkins. Muito obrigado, Wilkins, pelas informações aí desde o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que está aberto para pousos e decolagens apesar do mau tempo. O Jornal da Manhã está nas ruas da cidade acompanhando os acontecimentos, principalmente em dia de chuva, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, em relação à chuva, ao trânsito, chuva e trânsito é uma combinação que realmente não dá muito certo. E nesse momento, Paulo Guerra, na rua Arthur Reis, bairro de Santo Antônio, é um declive, uma ladeira que existe no local. Paulo, uma carreta com carga e 2 carros em cima da carreta não está conseguindo subir a ladeira nesse momento. A carreta já desceu, já bateu um carro. Tem muita enrolação no trânsito lá nesse momento. É preciso a chegada de homens do Instituto Municipal de Trânsito no local. Repito, Avenida Arthur Reis,
bairro de Santo Antônio, uma carreta não conseguiu subir a ladeira, uma carreta com 2 carros em cima, desceu, já bateu um carro, trânsito complicado no local. Paulo Guerra. Se essa carreta está cansada, Pellegrini, imagina você, hein? Né, Paulo Guerra? Se uma carreta já não consegue subir, imagina eu, né? É contigo. Esportes. Manifestantes favoráveis à independência da Catalunha protestaram nesta quarta-feira dentro e fora do estádio Camp Nou durante a partida entre Barcelona e Real Madrid, válida pelo Campeonato Espanhol, que terminou em 0-0. Houve confrontos nos arredores da arena. Os times brasileiros já conhecem seus adversários iniciais tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana. A Conmebol divulgou na noite de quarta-feira as datas e os horários de todas as partidas das fases eliminatórias, ambas as competições e de grupos da Libertadores. Corinthians e Internacional serão os primeiros a entrar em campo pela competição continental mais importante, iniciando os dia 4 e 5 de fevereiro, respectivamente, suas batalhas no mata-mata. Em busca do tricampeonato, o Flamengo terá como primeiro rival em seu grupo o Junior Barranquilla, fora de casa no dia 4 de março. Na mesma noite, o Palmeiras estreará contra o Tigres da Argentina. Um dia antes, o Atlético Paranaense receberá o Peñarol, o Grêmio duelará na Colômbia com o América de Cali e o Santos visitará o argentino Defensa e Justiça. Já o São Paulo só iniciará sua jornada no dia 5, quando vai ao Peru enfrentar o Binacional. Para mais de 45 mil torcedores, o Liverpool sofreu, mas venceu o Monterrey do México por 2-1 pela semifinal do Mundial de Clubes em Doha, lá no Catar. Com o resultado, os ingleses enfrentarão o Flamengo na grande decisão da competição no próximo sábado às 14h30, reeditando a final histórica de 81. E se enganou quem achou que os Reds iam passar com facilidade pelos mexicanos. O time de Jürgen Klopp sofreu e marcou o gol da vitória apenas aos 46 minutos do segundo tempo com o brasileiro Roberto Firmino. São Paulo decide rescindir contrato de Jean, preso nos Estados Unidos. Goleiro é acusado de agredir a esposa Milena Benfica e não deve mais jogar pelo clube brasileiro. Últimas notícias. Em dia de ganhos no mercado financeiro, a Bolsa de Valores voltou a bater recorde e o dólar fechou no menor nível em mais de 40 dias. O índice Ibovespa da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou esta quarta-feira aos 114.315 pontos, com alta de 1,51%. Esse foi o segundo dia seguido de alta do indicador. No mercado de câmbio, o dólar comercial encerrou a sessão vendido a 4,6, com queda de 0,013, menos 0,13%. A divisa operou em queda durante toda a sessão. E esse é o menor valor de fechamento desde 5 de novembro, que foi de R$13,993. Clientes da Caixa têm até o dia 31 de dezembro para participar da campanha de renegociação de dívidas e créditos comerciais para pessoas físicas e empresas, chamada de Você no Azul. A campanha proporciona facilidades para a regularização de débitos com atraso superior a 360 dias, oferecendo descontos que podem chegar a 90% para liquidação à vista, conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que o governo continua avaliando uma forma de desonerar a folha de pagamentos que, segundo ele, é o mais cruel e perverso de todos os impostos. Para permitir a desoneração, o ministro afirmou que avalia um tributo sobre transações digitais, o que pode incluir transferências e pagamentos feitos por meio de aplicativos de bancos, por exemplo. Questionado por jornalistas, o ministro Guedes também afirmou que o salário mínimo vai ficar acima de R$1.030, anunciado recentemente pela equipe econômica. Segundo ele, isso acontecerá porque a inflação ficou mais elevada nas últimas semanas e será necessário reajustar o salário mínimo para garantir a reposição. Eleições 2020. TSE aprova a punição a partir do candidato que disseminar conteúdo falso. Resolução aprovada pelo tribunal define que responsável pela disseminação poderá responder por crime de denunciação caluniosa. Alvo de conteúdo falso terá direito de resposta. Por 7 votos a 3, STF decide que, se comprovado dolo, é crime deixar de pagar ICMS declarado. Imposto está embutido no preço dos produtos. Embora o recolhimento possa ter sido declarado ao poder público, em alguns casos empresas recebem e não repassam o valor ao Tesouro Estadual. O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz recebeu mais de 2 milhões em 483 depósitos feitos por 13 assessores ligados ao hoje senador Flávio Bolsonaro, sem partido, do Rio de Janeiro, na época deputado estadual, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. A defesa, claro, nega as acusações. Bolsonaro se queixa aliado de cerco contra Flávio e pede que o governo evite o assunto. Para ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, há zero possibilidade de o caso afetar o governo.
O impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aprovado nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados. A casa votou pela aprovação de 2 acusações. Abuso de poder, 230 votos a favor e 197 contra. O presidente continuará no cargo enquanto espera o resultado do julgamento no Senado, que deve acontecer em janeiro. Ele é o terceiro presidente na história dos Estados Unidos a sofrer um impeachment. A alta comissária da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apresentou um novo relatório sobre a situação na Venezuela. Entre os temas abordados estão a liberação de presos políticos, a falha no acesso à saúde e educação, os altos índices de violência e a preocupação com uma possível incorporação das milícias às Forças Armadas Nacionais. A alta comissária da ONU, em sua apresentação em Bruxelas, demonstrou preocupação com apelos de altas autoridades venezuelanas para que continuem a armar as milícias, bem como a apresentação no Congresso de um projeto de lei que fortalece e incorpora esses grupos às Forças Armadas Nacionais da Bolívia. Bachelet afirmou ainda que membros de sua equipe fizeram visitas a 9 centros de detenção e entrevistaram de maneira confidencial mais de 70 pessoas privadas de liberdade. Foram detectados 118 casos, 109 mulheres, homens e 9 mulheres que requerem uma resposta urgente por motivos de saúde, atrasos em processos judiciais e demora na liberação de pessoas que já cumpriram suas penas. Embora o recolhimento possa ter sido declarado ao poder público, em alguns casos, empresas recebem e não repassam o valor ao Tesouro Estadual. Temos informações desde as ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, mais um acidente de trânsito aí em meio à chuva que cai na cidade. Paulo Guerra, a Avenida Torquato Tapajós, proximidade da entrada do Aeroclube, 2 carros se envolveram no acidente, um deles subiu o canteiro central e chocou-se com um poste. A movimentação é intensa nesse momento na área do acidente, Paulo, é no sentido de quem vai do centro para o bairro, bem na entrada do Aeroclube. Os detalhes desse acidente foi nos passado pelo nosso companheiro Merimar Câmara, que passou há pouco pelo local onde está chovendo e chovendo forte, Paulo. 6h48 em Manaus. A Austrália bateu pela segunda vez o recorde do dia mais quente, com temperatura média nacional de 41,9 graus Celsius, informou hoje o Departamento Meteorológico. Nessa quarta-feira já tinha sido batido um recorde com 40,9 graus. No entanto, a maior temperatura no mês de dezembro foi registrada hoje, quando os termômetros atingiram 49,8 graus na localidade de Elkala, na Austrália Ocidental. Um tremor de magnitude 5,5 graus na escala Richter atingiu hoje o nordeste do Japão, mas não há até o momento o registro de vítimas ou danos materiais significativos, segundo fontes oficiais. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o movimento sísmico foi observado às 15h21, 5h21 em Lisboa, na região de Aomori, no norte da principal ilha do arquipélago nipônico Honshu. O epicentro foi registrado a uma profundidade de 50 quilômetros. A imprensa local informou sobre corte de energia elétrica em algumas regiões. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira ao Tesouro Nacional que faça o repasse imediato de 430 milhões aos estados da Amazônia para ações de prevenção e fiscalização contra desmatamentos e incêndios. O montante faz parte do fundo de 2,6 bilhões formado com recursos que a Petrobras pagou como reparação de danos e perdas de investidores descobertos na Operação Lava Jato. Dos 2,6 bilhões, 1,6 bilhão ficaram para a área de educação. 1 bilhão ficaram para as ações de combate a desmatamento e queimadas, dos quais 430 milhões para os estados da Amazônia. Os estados do Maranhão, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia e Tocantins argumentaram que a União não fez o repasse e pediram o cumprimento do acordo para iniciar as ações. Ao analisar o caso, Alexandre de Moraes afirmou que a União deve repassar os valores obrigatoriamente ainda em 2019. 6h50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Câmara dos Estados Unidos aprova impeachment de Trump e julgamento vai para o Senado. Folha de São Paulo. Por 7-3, STF decide que não pagamento de ICMS pode ser enquadrado como crime. O Estado de São Paulo. Investigado por serviço de segurança ilegal, PM pagou prestação de imóvel para Flávio Bolsonaro. Planalto Central, o capitão da República, Correio Brasiliense. Acusado de agredir a esposa, goleiro Jean pode ser condenado até 1 ano de prisão.
São Paulo rescinde contrato. Valor econômico. Guedes fala em tributar transações feitas pelo celular. Estado de Minas. Queiroz recebeu 2 milhões em depósito de 3 indicados por Flávio Bolsonaro, diz Ministério Público. Jornal do Comércio no Recife. Vereadores do Recife aumentam o próprio salário de 14.635 para 18.980 em última sessão do ano. Fortaleza Diário do Nordeste. Barco pesqueiro com 6 tripulantes desaparece na praia de Itarema. Marinha faz buscas. Porto Alegre 0 hora. Para evitar conflitos, o governo desiste de enviar PEC da reforma tributária ao Congresso. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Pesquisa mostra avanço da informalidade no Amazonas. Em tempo. Doação de órgãos ainda é tabu no Amazonas, diz pesquisa. Diário do Amazonas. Para a Justiça, colégios da PM são gratuitos. A crítica. É emprego para detentos, trabalho de presos, economia milionária. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini com noticiário policial. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Difusora FM.